Bom pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver os comandos em foreground e background no Linux. Então, para que a gente possa entender esses comandos, a gente deve pensar inicialmente que o shell ele controla a execução dos processos e que muitas vezes esses processos eles podem estar correndo atrás do terminal no momento em que você vê a tela e não vê que existem processos aí que estão por trás desse terminal. Então, muitas vezes você pode criar processos, enviar esses processos para trás do terminal e trazer esse processo novamente depois. Então, nessa aula, então, os objetivos é entender a diferença entre foreground e background, executar os comandos em background usando o E comercial, que a gente chama, pausar os comandos com Ctrl Z e retornar com BG e FG, listar os jobs em execução com os comandos jobs, controlar os jobs usando %N e o kill e conhecer o uso básico do no-up, que vai possibilitar que os processos possam continuar mesmo se o terminal, às vezes você está em SSH, ele caiu ou então a máquina foi desligada, esse processo ele continua, porque muitas vezes você pode estar trabalhando num terminal e às vezes você cria um processo dentro do servidor e a ligação desse terminal com o servidor cai, mas o processo continua dentro do servidor quando você utiliza o no-up. Então, no foreground e o background, a gente vê que o foreground ele ocupa o terminal até terminar, ou seja, até o processo, até você fechar o terminal. O background ele continua executando por trás. Então, mesmo que você abra um outro terminal, que você fecha o terminal, esse processo ele continua executando. E no caso lá do no-up, se você colocar o no-up, ele executa até mesmo se houver aí uma queda aí da ligação entre o terminal e o servidor. Então no foreground você só volta ao prompt quando o comando termina. E no background o prompt volta imediatamente, mesmo que haja aí a abertura de um novo terminal ou fechamento daquilo que você está trabalhando. Então, a execução em foreground ela pode acontecer da seguinte forma. Vamos aqui um exemplo aqui. Bom pessoal, tudo bem? Vamos aqui continuar nosso terminal e vamos criar aqui o nosso primeiro processo em background. Então vamos aqui, sleep 60 e vamos colocar aqui o E comercial. Ou seja, nós já mandamos esse processo já para background. Vamos criar um outro aqui, sleep 300 E comercial. Nós vamos dar um jobs. Vamos ver aqui os dois processos executando. Se quisermos aí parar esses processos, vamos dar um FG, o número do processo, você traz aí esse processo adiante e dá um Ctrl Z e para o processo. Se você vier aqui e der um jobs, você vai ver que aquele processo do sleep 60 ele está parado e o 2 está executando. Vamos dar aqui um FG para o 2 e vamos dar um Ctrl Z para pará-lo também. Vamos vir aqui com jobs, vamos vir aqui com jobs e ver que nós temos dois processos parados. E se quiser fazer com que esse processo execute novamente, simplesmente a gente dá um background BG e o número do processo. Depois background BG e o número do processo.
Vamos aqui aos jobs. Nós vamos ver aqui que um processo já havia terminado mesmo. O outro volta a executar como 300. Bom, se nós quisermos criar agora um processo em NoHub, nós vamos aqui NoHub 300, 200, né? Vamos lá, 300, sleep 300 e comercial. Processo que foi criado em NoHub. Vamos aqui a outro processo, sleep Vocês podem ver aqui que haviam dois processos de execução. Um deles nós criamos em NoHub e é justamente esse aqui que está criado em NoHub Sleep 300. Esse processo, mesmo que a gente feche o terminal, mesmo que haja uma queda aí na conexão, ele continua executando, dentro do sistema. Bom, pessoal, então hoje nós vimos os processos em background, foreground, NoHub e até a próxima aula. Até mais!